de hoje até novembro do ano que vem, parece que a vontade do presidente Donald é instaurar o caos e amassar o Brasil. Nesse período de esmagamento brasileiro, se você não se preparar agora, você pode ficar numa situação bem frágil, tá? Porque preparar significa parar antes, e a hora de se preparar é neste exato momento, tá? Agora, meus amigos, você sabe que eu sou um analista geopolítico, sou jornalista, né? Sou professor, sou doutor em linguística e tenho acertado muitas coisas falando as coisas antes delas acontecerem. E mais uma vez eu quero fazer isso com você. E eu tô indo para aula lá agora, tá? Só que eu, que tenho todo o direito de cobrar para te dar uma aula, porque eu sou professor, assim como o açougueiro vive de vender carne, o padeiro vive de vender pão, o professor vive de vender aula, o jornalista vive de vender informação. Eu não sou jornalista auto-intitulado, eu sou jornalista com título, estudei 4 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro para isso, e também sou professor com mestrado e doutorado. Mas, tendo o direito de te cobrar para dar a minha aula, hoje eu estou abrindo mão de R$ 198,50 para você vir estudar comigo. Especialmente as regiões onde as indústrias são predominantes. A gente está falando do centro-oeste, onde o agronegócio é predominante, e a região de São José dos Campos, onde há a Embraer. Eu conheço pessoas que trabalham na Embraer, estou preocupado por eles. Indivíduos nessas áreas poderiam perder os seus empregos, enfrentando dificuldade para encontrar novas oportunidades de trabalho. Além disso, a gente pode ter uma falta de investimentos adicionais. Por quê? A hesitação chinesa em aumentar os investimentos no Brasil antes das disputas do ano que vem, devido à incerteza política e à experiência negativa que eles tiveram com a gestão passada, isso agrava a situação e significa que o Brasil não vai contar com injeção de capital chinês para mitigar o impacto econômico. Além disso, possibilidade de aumento de custo de vida, possibilidade do preço dos alimentos subirem também por causa do aumento do custo de produção devido à inflação e também dependência de insumos importados para a produção de energia e de combustíveis. Isso pode também aumentar o custo, afetando diretamente transporte público, preço dos combustíveis e também, em geral, o custo de vida, tá? Bati aí para você se ligar que começou. Quais seriam as consequências para o indivíduo? Obviamente, disso tudo, impacto no emprego, porque o agronegócio, a gente está falando de carne bovina e suco de laranja, indústria aeronáutica, outros manufaturados seriam diretamente afetados pelas quedas das exportações. Isso aí, meus amigos, tem regiões específicas. Quais são as regiões que seriam mais impactadas nesse cenário? Em 2024, as exportações para os Estados Unidos totalizaram cerca de 35 bilhões de dólares. Destaque para alguns produtos, como é o caso do petróleo, como é o caso da carne bovina, suco de laranja, aviões, né? Os setores mais afetados seriam, portanto, o agronegócio, porque carne bovina, suco de laranja e outros produtos agrícolas seriam diretamente impactados. Por exemplo, suco de laranja ele representa 41,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos e poderia enfrentar uma redução drástica na demanda. Além disso, indústria aeronáutica também. A Embraer, que exporta cerca de 63% dos seus aviões para os Estados Unidos, poderia sofrer aí uma queda significativa, potencialmente levando a demissões e redução na produção. Petróleo também. Embora o petróleo seja um dos principais itens exportados, a imposição de tarifas poderia reduzir a atratividade do produto americano, mas também afetaria a receita brasileira, tá? O país asiático, a gente está falando da China, eles possuem já hoje um excedente de produção e capacidade instalada. Ou seja, eles estão com produtos sobrando e não estão conseguindo vender todos os seus produtos. Isso significa que eles hoje não querem planejar, não tem nenhum planejamento para aumentar o consumo dos produtos brasileiros. E outro problema, além disso, a China já é um grande importador de commodities brasileiras. A gente está falando principalmente de soja, milho e minério de ferro. Mas esses produtos eles não seriam suficientes para compensar a perda de mercados diversificados nos Estados Unidos, especialmente para manufaturados e produtos de maior valor agregado, tá? Então, setores como carne bovina, suco de laranja e aviação comercial empregam milhares de brasileiros. A queda nas exportações poderia resultar em demissões em massa, exacerbando o desemprego. Além disso,
a redução das receitas de exportação e incerteza econômica poderiam pressionar ainda mais a moeda brasileira, levando a uma desvalorização do real. Isso aumentaria os custos das importações, inflamando a inflação e também reduzindo o poder de compra da população. Com a perda também de mercados nos Estados Unidos e a ausência de compensação chinesa, a balança comercial brasileira poderia enfrentar um déficit, especialmente se os preços das commodities caírem devido à oferta excedente no mercado interno. Considerando então, prestem muita atenção, que a aula hoje vai ser mais curta, mas vai ser boa. Considerando o cenário em que as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente Donald, elas sejam confirmadas no dia 1º de agosto e que a China, conforme a gente viu nessa atualização do correspondente internacional, o Lorival Santana, a China não esteja disposta a compensar a perda das exportações brasileiras para os Estados Unidos, as consequências para o Brasil poderiam ser graves, especialmente no pior cenário. Vamos analisar isso tudo então. Primeiro, impacto imediato nas exportações. Os Estados Unidos, eles são o segundo maior destino das exportações brasileiras. Dizem que a gente exporta pouco para os Estados Unidos, né? Isso aí é papo de Kruger. Para você ver, você não sabe, você acha que a gente só exporta banana, né, e abacaxi. Não, a gente exporta aviões pela Embraer, tá? E outros produtos manufaturados. Com uma tarifa de 50%, se elas acontecerem realmente no dia 1º de agosto, a competitividade desses produtos no mercado americano seria severamente comprometida, levando a uma queda significativa nas vendas, né? Você não faz seguro assim, eu tenho certeza que eu vou ter problema. Não, você pensa assim, eu espero muito que eu não tenha problema, mas se eu tiver um problema e esse problema acontecer e der uma zebra, eu estou protegido. Então, seguindo a lógica do seguro, para nós estarmos segurados, independente do que acontecer nessa batalha comercial e política e ideológica entre Estados Unidos e Brasil, a gente vai analisar o que poderia acontecer com o Brasil no pior cenário, caso as tarifas americanas sejam impostas no dia 1º de agosto e a gente não consiga mandar esse excedente de produção para os chineses. A pergunta é, por que os chineses não querem ficar com o excedente da nossa produção? Será que é porque eles estão com medo do presidente Donald? Será que eles estão com receio de alguma outra coisa? É claro que eles não vão dizer que eles estão com receio de algum tipo de retaliação do presidente Donald. Inclusive, é importante a gente lembrar que neste exato momento, os Estados Unidos suspenderam por 90 dias as tarifas que eles haviam imposto sobre os chineses. Então, eles estão no momento de negociação, tá? Agora, o argumento desses oficiais do alto escalão do governo chinês é que nesse momento a China está enfrentando deflação, ou seja, preços caindo, economia travada. Por quê? Eles têm uma série de questões que os impedem de consumir os excedentes de produção que, teoricamente, sobrariam com esses acordos, esse tarifaço sobre o Brasil. Então, os argumentos são os seguintes. Qual seria o impacto para o Brasil no pior cenário? Vamos analisar isso tudo. Por que a gente está analisando o pior cenário? É a lógica do seguro. Qual que é a lógica do seguro? Quando você fecha um seguro para o seu carro, por exemplo, você está partindo daquele princípio. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior.